Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Sem áudio, sem vídeo. Ruim, cara. É fundamental um vídeo, gente. É uma coisa que a pessoa não pode perder, porque senão fica... Já há um distanciamento. Se não olhar... Há um distanciamento, há uma máscara que você só consegue agora entender a expressão através do olhar. Olha como mudou tudo. E daí não quer falar com vídeo, quer falar só com áudio. Gente, não. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais podcast. Hoje eu ia falar com essa figuraça, eu falo que ele é o mago do design, o camaleão. Ele fala, não, mais ou menos, né? O camaleão não porque ele se disfarça, mas é a capacidade dele mudar de acordo com os momentos que acontecem. E isso, assim, eu acho uma coisa que tem que apreciar. São raras as pessoas que têm a capacidade de ter essa mudança e continuar na ativa, super turbinado, né? Nos negócios que fazem. André Cruz é publicitário com especialização em cinema, pós-graduado em neuromarketing, neurociência aplicada ao consumo pela Nova Business School, pós-graduando em neurociência e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul, fundador da ACDI Building Memorable Branding, a primeira agência de branding a somar e entregar o conhecimento validado da neurociência aplicada ao consumo com processos de estratégia, planejamento, desenvolvimento e gestão de marcas, produtos, embalagens, rótulos e publicidade. Sócio fundador da ACDI Research, diretor de relações institucionais da Neurobusiness Society e diretor do Comitê de Neurobrand na neurobusiness.org. Atua como diretor de estratégia e autor do livro Neurobrand, Marca, Ciência e Negócio. E hoje a gente está aqui, um puta prazer falar com ele. E, Andrezinho, a primeira coisa que eu queria te perguntar, cara, por que você se arredou o pé para design, cara? Pô, o que aconteceu, velho? Obrigado pela oportunidade, Hulk. Não preciso nem falar, somos amigos de longa data. Porra. Trabalhamos juntos, né? Um projetaço, por sinal. E muito legal ver, né? Assim, acompanhar depois de tantos anos entre idas e vindas e a gente continuar com esse approach, com essa relação muito bacana, muito de amizade que a gente tem, né? Isso é muito legal. Vamos lá, eu fiz publicidade com especialização em cinema, trabalhei muito com cinema publicitário, comecei com assistente de direção de arte, assistente de cenografia, fui para a direção de arte, fui para a cenografia, trabalhava numa produtora que tinha uma marcenaria. Então, é verdade, era normal isso, é verdade. Normal, você construía ali, você tinha... Eu sempre fui, obviamente, um curioso e, enfim, de uma forma natural, eu comecei a produzir umas peças ali na marcenaria para trabalhar no cenário. E houve uma pivotada, um momento que eu conheci uma dona de uma loja, Utilifute, né? Eu não gosto de falar nomes e datas, né? Então vocês vão nomes e datas. Ficamos amigos, tá? Que ela olhou um dia para mim e falou, bom, vamos fazer uma exposição com você, louca. Eu não sou designer. Eu falei, não, André, você não entendeu ainda. Você é, mas você ainda não assumiu que você é. Realmente uma pivotada assim na minha vida. E foi um universo que eu estava inserido já, talvez eu não tivesse me dado conta. Veja, hoje você tem N universidades, N faculdades, cursos, né? Mas há um tempo atrás, e não tem tanto tempo assim, gente, não é questão de ser, não é questão da idade, mas você não tinha a profusão do design como profissão e mais ainda, do design como business. Muito se fala de Milão, design de Milão, PIB, né? Design na Itália é PIB. Mas no Brasil demorou muito e ainda é muito difícil entender design como negócio, que é a que a gente vai, estratégia, é business, é negócio, você tem que olhar, né, a empresa ou o produto que você vai desenvolver como negócio e quanto aquilo vai trazer de valor para a marca, brand equity, valor de venda, realmente lucratividade. Mas isso está hoje, isso está cada vez mais forte. Você pega 15 anos atrás... Imagina, 10 anos atrás, cara, 2010 ainda não... 10 anos atrás, você não tinha essa força. Então eu venho de um universo onde eu fui o autodidata mesmo, né, self-made man. Então eu comecei a produzir algumas peças, não acredito em sorte, mas, enfim, foi uma sorte aí que... Você estava no momento certo, na hora certa e tinha capacidade para aceitar aquilo. Uma loja que ainda existe, Firma Casa, aliás, agradeço muito, Firma Casa, e era uma loja que só trabalhava com design italiano, só trabalhava com design de ponta, e tinha um representante que me representava campanas na época, enfim.
né? Tava todo mundo ali, no centro de Gerson, enfim, tinha um universo. Não vou citar nomes também, as pessoas não gostam, tá? Então não vou citar. Quer dizer, não sei se gostam, então sem permissão não falo. Aí eu falei, puta, adoraria estar naquela loja. E riram na minha cara, mas nada. Enfim, batata, foi um dos primeiros clientes que eu vendi peça moveleira. Então eu posso falar que eu tive aí uma sorte de entrar no universo moveleiro, eu comecei pelo moveleiro, numa loja muito de ponta. O que te faz você ser muito de ponta? Por quê? Quando você sobe a régua, faça jus à régua e vá mais ainda. E óbvio que daí você vai trabalhando técnicas, eu sempre gostei muito de encaixe, desenvolvimento de peças, encaixes. Nossa, é animal, seus encaixes eram animais, cara. Eu lembro que a gente conheceu e era isso que encantava, velho. As pessoas não entendiam como as peças ficavam de pé, porque, cara, eu sempre fui da engenharia, mesmo não sendo engenheiro. Eu sempre gostei dessa questão da multidisciplinaridade e de você estudar a fundo. E, obviamente, qual que é a tua linguagem, né? Qual que é o teu processo? Como que você implanta isso aí? Eu acho que o grande negócio da carreira, ou do design, ou seja, do profissional, é quando você começa a voltar no tempo. E por mais que tenha feito diversas coisas, a gente fez diversas coisas, mas tem uma linearidade, né? Você tem uma coerência. E qual é essa coerência que te construiu até você chegar hoje com muita potência sobre o neuromarketing, a neurociência? Eu, na verdade, falo muito do neurobrand, que eu trouxe Neurobrand, neuro no brand. Tá, vou tentar resumir. Mas o que acontece? Nesse processo moveleiro, óbvio que teve uma geração que eu fiz parte, que a gente construía as peças de uma forma terceirizada, indústria terceirizada. Não tinha indústria de tudo, mas você terceirizava, que era o famoso design autoral. Então tinha aquela meia dúzia, que eu fazia parte, você também, vários amigos aí, que começaram a produzir peças diferenciais. Por quê? Porque a indústria ignorava, não via o design autoral como potência de mercado. A gente tinha até na época, sendo bem honesto, aquela coisa de trazer muita coisa de fora, copiar desenho aqui dentro, que dava uma ferrada legal, né? As lojas todas faziam isso. Era ridículo, cara. Pilão eram tudo igual. E tinha essa meia dúzia que a gente fazia parte, que trazia o design diferencial, que era, obviamente, mais caro, que era uma produção limitada. Algumas lojas começaram a perceber uma potencialidade, começou a migrar um processo da indústria querer. Eu vou colocar isso não como negativo, mas como positivo, tá? Uma coisa que quem vai ouvir vai entender do meu lado é assim, gente, eu sempre falo em palestra, a moeda tem dois lados. Sempre, não existe só isso. E eu estava, assim, muita peça em lojas muito bacanas, muito focado ainda no moveleiro, mas abrindo as coisas, estava muito com iluminação, comecei a trabalhar com ventilador de teto, enfim, comecei a ampliar bem a linha de produto. A Tokstok chamou para desenvolver, eu desenvolvi uma linha e eu me lembro claramente que o dono de uma loja falou para mim, não, você não pode estar lá. Eu falei, por quê? Porque como você vai colocar o seu nome lá, mas você trabalha aqui na minha breia? Eu falei, gente, para tudo. Exato. Né? E daí eu cunhei um termo que é a gaiolinha de ouro, né? Que querem te colocar na gaiolinha de ouro. E isso foi um momento, foi uma primeira pivotada minha, porque eu falei, não, o negócio é muito mais com indústria do que, primeiro, produção. Sou industrial, não quero ter indústria e tal. Então aí você já começa a ter alguns caminhos que você vai tomando decisões, né? Quando eu me formei, existia uma questão numa construção do design como design artista. Essa galera que formou, que é da minha geração, um pouco da sua, cara, da mesma, né, praticamente, a gente começou a brigar muito e falar, meu, design tem que ser para todos, para com essa merda. Então, eu acho colocação que a gente batalhou muito, né? Eu sempre falei um termo, e me desculpem, não quero, não é de uma forma pejorativa ou nada, mas assim, eu sempre deixei claro que, ó, existe artista plástico, se produzir um quadro único, uma escultura única, é uma opção. Eu gosto de quantidade. Tem peça que pode ser mais, né, limitada, mas, cara, eu quero quantidade. E muito natural esse convite da Tokstok veio, a gente fez exposição, tive muito produto lá também. Eu lembro, isso eu lembro. Que precisava ter indústria atrás, significava também essa coisa, a indústria acha que vem um nome muito famoso, que na época a gente teve, né, tinha muita mídia nos divulgados, e começar a quebrar a visão da indústria de que não, só o nome não te defende. E daí trazer estratégia. Eu acho que aí começou talvez uma segunda pivotada minha. Para você ter o sucesso no lançamento, não é o produto em si que vale. Cara, qual a estratégia? Planejamento, como que você
formata tudo isso daí? E aí começa, há X anos atrás, essa minha mudança de que você tem que tomar, de novo, decisões. Não queria só ser visto, não me satisfazia só o desenho em si. O processo, para mim, era muito mais interessante. Como você cria uma estratégia para lançar? Que mercado você quer pegar? Qual target você vai atingir? Como que é a percepção? Com que consumidor você está falando? E, cara, você pode ter um produto que vai vender muito, um produto que vai vender menos, participar de feira. E a minha visão sempre foi macro. Minha visão sempre foi olhar o todo. E a possibilidade de trabalhar com indústria, então, moveleira, iluminação, ventilador de teto, fizemos colheitadeira, produto infantil, muito neopan, chupeta, mamadeira, enfim. A indústria, ela te dá uma visão que é muito rica. Veja, isso lá atrás ainda era muito novo. Não, cara, era muito. Por quê? Porque a visão não era, de novo, o design como negócio. Então, o design entrou, assim, na minha carreira de uma forma muito, muito natural e, obviamente, que eu peguei e aproveitei essas oportunidades, mas também comecei a entender e falar, não, pera, não é só aqui. O que eu imagino é muito mais. Que inteligência está atrás disso tudo? Como que você posiciona um produto, uma categoria no mercado? Como isso é percepcionado? Como isso vai ser percebido também por um determinado comportamento? E óbvio que daí vem toda uma trajetória, né? A CDI hoje é uma agência de branding. Nós trouxemos a neurociência aplicada ao consumo. Hoje a gente pode falar que nós somos a primeira a implantar e aplicar. Sim. A gente está com os cases saindo agora no mercado super legais, de lab, comprovação. Mais do que isso é processo, né? Daí cada agência tem o seu processo, constrói esse processo com o tempo. A gente teve, nos últimos anos da carreira, na verdade, te solidifica para você não só ter experiência, expertise naquele determinado segmento, mas como que você constrói o negócio? Como você solidifica isso? Aonde você quer chegar? Enfim, você cria essa base. Mas uma coisa que eu sempre achei muito legal, que você sempre se mostrou nesse ponto, é que essa história de cada agência ela ter uma dinâmica própria, criar um próprio sistema para construção. Mas é engraçado que você sempre foi muito claro, quando eu falo dessa história do camaleão, brincando até lá no começo, é que foi sempre tão claro que existia um método, uma metodologia, uma coisa que você conseguia implementar e criar essa lógica, que você nunca, em nenhum momento, mostrou que, assim, eu venho beber design thinking, eu venho beber de tal coisa, eu venho beber de tal coisa. Não, na verdade, você era um cara que estudava as melhores posições de cada estratégia dessa e falava onde eu posso aplicar no meu modelo de negócio para que seja efetivo e eficiente para os meus clientes. Eu vou te falar uma coisa. Vem design thinking, vem isso, isso, vem aquilo. Gente, é o seguinte, lindo. Eu não estou criticando a ferramenta, as ferramentas são ótimas. Mas ferramenta é uma coisa. Outra coisa é o processo que você tem para se chegar a determinado objetivo, a um resultado. Perfeito. Essa ferramenta, ela pode entrar num determinado momento ou não. O que acontece, que daí vem o modismo, a ferramenta é a salvação. Não, a ferramenta não é a salvação. Bom, eu acho que você deve concordar de certa forma. Eu sempre começo qualquer coisa design. Cara, primeira coisa, design thinking não é metodologia, é forma de pensar. Então, o que tem lá dentro que eu posso aproveitar, beleza. Então, se você veio aqui para saber A, B, C passos, não é comigo, esquece. Não, e uma coisa interessante, design thinking. Então, vai lá na IDEO, pega o princípio da IDEO, a década que eles implantaram essa forma de se pensar design, e olha ela hoje. E daí você me fala se é só isso que existe lá. Analisa o que era antes, onde ela surge, com quem surge, como essa marca que criou tudo isso trabalha hoje, e você vai entender que tem um processo, tem uma estratégia, tem uma construção. E não, porque não existe uma solução única. Hoje, muito se fala em, marca humana, né? O UI, né? Não vou ser crítico nem não crítico, mas, gente, vamos ser sinceros. Já que você falou que aqui pode falar, vamos ser bem sinceros. Gente, são pessoas trabalhando dentro de um lugar, são pessoas vendendo para alguém, que são pessoas que compram, que revendem para alguém, que são pessoas. Cara, nós estamos falando de comportamento, ponto final, acabou. Então, e o que eu acho interessante de falar da marca humana, comportamento não é sexo, idade, raça, credo, cor, é comportamento de consumo naquele determinado momento. E cada pessoa pode ter mais de um comportamento, inclusive no mesmo dia. Estou numa quarentena, engordei, então estou no momento que eu quero perder, eu vou comprar este de adoçante, eu quero voltar a correr, vou comprar não sei o que. Gente, comportamento que vai ter uma conexão emocional, ou seja,
comportamental naquele determinado momento. É como falar, por exemplo, um dia sem carne. Isso não significa que a pessoa é vegana, que é vegetariana, nada. É um dia sem carne, não significa mais nada aquele dia, aquele comportamento que a pessoa não quer por N motivos. Como nosso comportamento muda, nada mais natural que a marca ela também seja mais volátil. O branding dela, o brand guide está muito claro. Ela tem uma linha, ela tem ali ela tem algo. Propósito. Né? Mas ele não é imutável, ele não é duro e ele não é para sempre. Porque se você está falando com alguém, gente, veja, olha o universo hoje de veganos, vegetarianos, olha o universo de carro elétrico. Gente, você está falando com um comportamento de consumo que naquele determinado estágio, naquele momento, naquele período, ele quer algo que ele acredita ou que representa, eu falo está, não é, está naquele momento. Isso que é a agência de brand. Daí eu vou explicar por que a neurociência. Porque trabalhar a marca, seja posicionamento de produto, reposicionamento de categoria, seja trabalhar a marca um todo, seja fazer a gestão, gente, essa é a beleza. Você não consegue trabalhar se você não tiver sólido todos os conhecimentos do que é uma construção de marca. Então, códigos, muita pesquisa, decode, que códigos são esses do consumidor que você precisa decodificar para traduzir. O nosso tripé é estratégia, planejamento e design. Sem estratégia, você não chega a lugar nenhum. Depois disso é que vem todo o universo identitário, visual, verbal, sonoro, tátil. Só depois de você ter entendido muita pesquisa, decodificado isso daí, decodificar o consumidor. Para recodificar e ressignificar, né? E estratégia, daí você vem Kotler, você vem Acker, cara, são grandes, daí você vem com o planejamento. Aí, gente, você sabe como essa marca tem que ser percebida. Porque daí o design, ele vai trabalhar de forma muito livre, mas muito focada, em como aquilo que estrategicamente foi criado tem que ser percebido daquela marca, daquele produto, seja na gôndola, seja etc e tal. Então, o design é uma peça-chave para nós, para mim, né? Entender códigos, né? Ou entender uma estratégia, porque não é lindo. Lindo não funciona. É lindo, mas não chama atenção. E a neuro entra para validar. Como minha base é comportamental, eu sou um estudioso de memória, eu sou estudioso de neuroplasticidade, e até falo que assim, eu sempre fui muito esportista. 5 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, né, no tornozelo, que era uma coisa muito simples, era tirar um ossinho. 6 meses depois da cirurgia, ao invés de eu estar voltando a correr, eu estava com dores absurdas. Demorei 1 ano para entender que sofri um erro médico, um médico seccionou parcial um tendão. Bom, enfim, olha que maluco isso daí. Daí você começa a entender, e quando eu fui numa médica, uma médica que eu falo que foi iluminada, assim, ela falou, ó, vamos entender um pouco mais a fundo. Cara, você sempre foi muito do esporte. E eu fui sempre a vida inteira. Sim, sim. Você sempre teve uma sobrecarga de serotonina, noradrenalina, e ela começou a me dar o universo todo dos neurotransmissores que, por fazer muito esporte, ter uma alimentação, o que acontece? Quando você para no esporte, você para de liberar alguns neurotransmissores. E os efeitos de tudo isso. Enfim. Que legal. Quando ela me mostrou esse universo, eu entendi o universo da química do organismo. Eu já estudava um pouco isso, que eu sempre gostei, já tinha um pé ali, só que eu entendi comigo. Legal. E, veja, quando você percebe alguma coisa com indulgência, ou quando te pedem uma opinião, você fala uma coisa, mas você expressa outra, você diz uma coisa, mas não é aquilo que realmente você está pensando. Memória, neuroplasticidade, toda essa questão da neurotransmissores. Quando eu comecei a fundo o trabalho, o estudo da neuro, já estava estudando muito questão de memória, que tem a ver, que é a neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar ramificações novas. Fazer novas sinapses, né? Com ações ininterruptas, pregnantes, vão virar hábitos que vão virar memória. Parece aquele livro, O Poder do Hábito, né? Meio por ali, assim. Sim, isso daí. Olha o que a gente está vivendo hoje, né? O universo, né? O meio nos imputa nesse ano, o Covid, com o que veio, não é assim, posso me isolar, posso não me isolar, mas é o seguinte, falar que você passa imune é um assinte, né? Então, nós estamos vivendo
período de a neuroplasticidade forçada. Então, é verdade. O que eu fiz quando veio toda a pandemia? Que louco, legal isso. É muito legal. Eu fui uma das primeiras agências que, assim, estava na China, como eu gosto de estudar o que eu falo de mercado futuro, que está lá. Eu falei, cara, isso vai chegar, é óbvio que vai chegar. Não, que não, vai chegar. Então, já começamos todo esse universo trabalhar em casa, dei uma parte, um suporte na época de terapia para todo mundo, que eu falei, gente, vai mudar, não é assim, não é home office, eu tenho liberdade de ir e vir. Não é home office, é home, não pode sair, é diferente. É verdade, cara, puta, é verdade, nossa. De ir e vir, não é home office. Hoje eu vou fazer home office, não. Eu vou trabalhar a semana em casa inteira porque a agência está fechada, ponto final, acabou. É diferente. Nossa, é verdade. Olha isso na nossa memória, olha isso na nossa percepção. Então, o que eu fiz? Manter hábito. Então, eu continuei acordando, eu acordo 5 e 10 da manhã. Né? Então, eu continuei acordando 5 e 10 da manhã, não fazia ginástica fora, baixei o aplicativo, comecei a fazer ginástica. Eu perdi 10 quilos nessa quarentena. Nossa, eu ganhei 10. Aí você toma banho, me trocava, perfume, chinelo, bermuda, jamais. Me trocava, só não punha sapato, um tênis e tal. Tomava café, daí fazia assim, bom, agora vamos para a agência. Clique, e vinha X passos para a sala. Ter um computador na sala significa que tua mente pode ser non-stop. E chega às 7, 8 da noite, eu faço assim, clique, sair da agência. Até posso continuar na frente do computador, mas eu não estou mais na agência. Isso é muito complicado. O momento do clique... Mas, gente, é regrado. Eu nunca entendi, e alguns amigos estão nesse looping de ou entrar em looping de Netflix, ou isso, ou aquilo, ou horários malucos de trabalho. Eu nunca entendi isso, porque eu falei, gente, a linha de raciocínio. Essa memória que nós estamos criando... vai dar merda lá na frente. Você não apaga a memória, você sobrescreve uma memória. O problema é que você só pode sobrescrever uma memória positiva ou negativa. Essa correlação com o desenvolvimento de produto, colocar um produto na gôndola, percepção de uma nova categoria de um produto no mercado, como uma marca é percebida ou não, tudo que a gente trabalha na CDI, no brand, tem a ver com memória de marca. Tem a ver com a neuro, porque qual é a percepção? E a neuro, no nosso caso, ela valida um processo. Desenvolvemos muita pesquisa, você não vem de uma única fonte, você bate várias fontes, tira a média de várias, depois você tem que ter média de tudo. Daí você tem uma validação. A neuro fala muito que, se não é testável, não faz parte da ciência. O caminho que nós somos foi para testá-lo. Tanto que nós temos vários aplicativos e vários programas que a gente valida, Facial Code, óbvio que eu posso entrar em lab também com eye tracking, mas a gente usa várias métricas e várias nós desenvolvemos. Gente, se não é testável, não faz parte da ciência. Não é uma crítica, nada, mas, gente, neuro isso, neuro aquilo, fica no teórico. Nós somos da prática. Exato. Se não é testável, não é ciência, é teoria. Então, grande parte do que se fala não é testável. E como você testa? Você tem várias plataformas, você tem vários sistemas. Óbvio que você tem que ter neuro. Né? A gente tem uma parceria com o neuro bem... Fudido. Tá. Pode falar. Por quê? Porque o grande segredo também é como você decodifica. Mas o segredo também não adianta ser um neuro que não tem uma visão de marca. Então, é juntar a nossa visão, branding, estratégia, junto com essa visão, e daí você consegue tirar, extrair o que se considera melhor. De novo, uma visão da agência. Uma que se considera relevante para aquilo que você quer desenvolver. Quando você vai aplicando vários, por exemplo, eu posso consolidar a percepção em gôndola, a gente está fazendo lançamento de várias categorias, enfim, é um projeto grande que tem a ver com... Não posso falar. Sim. Mas a gente está mudando uma percepção dessa categoria no mercado que ela tem uma certa resistência. E são 5 linhas grandes isso daí. São várias fases, é um funil que a gente vai fazendo. Então tem uma fase que tem uma validação muito com associação implícita.
Associação implícita é quando você consegue entender, por tempo de resposta e conexão cerebral, o que você tem um approach de um para outro. A gente está com uma marca de bebida agora que eles tiveram uma rejeição no lançamento que eles fizeram, e nós estamos numa fase agora, degustação, não se sabe qual que é o produto, você degusta e depois, um a um no computador, é teste de avaliação implícita e com alguns outros vieses, tá? Você começa a passar uma série de códigos, palavras-chave e uma série de situações imagéticas. Tá. Aquele texto que a pessoa teve, ela começa a se identificar com uma série de situações visuais. Animal isso. O que eu tenho com isso? Cara, meu target não é inventado. Meu target é feito na minha degustação com esse teste que a gente aplica e tem face reader, ou seja, eu sei exatamente aonde tem, e daí entra a neuro, a percepção, mas, obviamente, um trabalho de todas essas imagens. Óbvio que depois você passa por um segundo teste também de comparativo de marcas. O que eu tenho com isso? Literal target que o marketing precisa trabalhar. Só que não é que eu acho que tem que ir para lá, eu não acho mais nada. Gente, esse texto, sem saber da marca, se identificou com esse universo imagético, eu crio um look and feel, tá aqui o teu target. Animal, cara. Então, eu estou falando de branding, eu estou falando de estratégia e eu estou falando de design o tempo inteiro. Sim. Que a neuro entrou para a gente para começar também nos dar não só oportunidade de negócio, mas para validar e começar a sair de um achismo. Você pode ir para... Você falou de lançamento, posicionamento, qualidade, visual, que a pessoa realmente vai entender. Rótulo. Então, tá. Então, esse mesmo para essa bebida, ele entra numa segunda fase dessas questões códigos e imagens, que eu já consigo determinar target do quem eu consigo determinar, é aqui que você tem que falar, esse é o universo do teu público. Óbvio que daí você consegue identificar, então, aonde numa gôndola ele tem que estar ou não, inclusive como tem que ser a tua campanha, e a gente vai para uma terceira fase, que daí sim, você mostra qual que é o produto e similares. E daí eu entro exatamente nisso. Então, pera lá. Então, aquilo que eu degustei, aquilo que eu percebi, é inconsciente. Não necessariamente a pessoa tem essa linha de raciocínio, mas a gente... Não, nunca tem. A gente precisa entender o que não é comunicado, né? Produto e aquelas imagens que eu gosto, esse shape, óbvio que não vai falar assim, essa garra... Não, esse formato tem mais a ver com aquilo. Cara, eu entrei em um projeto de marca, de posicionamento de produto muito claro, com nossa expertise, agência de branding, mas com toda uma validação da neuro, consolidando. Você torna um lançamento mais assertivo, é mais econômico, e você alinha, antes de ir para o mercado, se há algum gap, alguma incoerência ou não. Como a gente gosta de trabalhar a quatro mãos, olha o material riquíssimo que o marketing da empresa tem. Olha o material rico que o marketing que vai trabalhar no digital tem. Você sabe exatamente o universo com que você vai falar. Uma das coisas que a gente tem feito, cara, agência de branding. Do caralho, Andrezinho, puta merda, velho. Só para completar a coisa da cirurgia, tinha que fazer uma segunda cirurgia no mesmo lugar para tentar corrigir, etc e tal, que não corrige. E memória. Então, eu trabalho muito essa questão de memória para tirar dor e tal. Então, a neuro, ela entrou na minha vida de uma forma muito, vamos falar assim, dolorida. Então, a minha base de entendimento é comportamental. Meu negócio é entender comportamento mesmo das pessoas. Você pode ter o cara que vai comprar o iPhone, o cara ali que mora num lugar muito simples, o cara de 70 anos e os dois são adictos. E aí, é legal você estar falando isso, porque uma coisa que eu fico batendo de frente isso acontece na faculdade, isso é uma crítica. Falo para os meus alunos e faço essa crítica. Ainda está se ensinando, falando assim, qual é o público-alvo? Classe C, de tanta idade, tanta coisa. Fala, galera, para com isso, né? É ridículo, né? Kotler já desmontou isso há muito tempo, vocês ainda estão falando disso? É sério? Sabe que, por exemplo, se você vai comprar mídia, e daí você está falando em Ibope e algumas ferramentas, você tem um target muito específico, você fala, então, mulheres que tiveram filho querem emagrecer, né? Por quê? Porque numa compra de mídia, Ibope e as ferramentas que usa, você tem que estar aqui. Só que quando nós estamos falando em marca, gente, não é bem assim.
né? Então, a mulher que quer filho, veja aqui também a mulher que teve filho, que quer emagrecer. Se ela é classe A, B, C, D, vou te falar que ela não tem um comportamento muito parecido. O que ela vai querer consumir? Ou seja, então, o que você precisa mostrar nesse consumo? Mas tem um detalhe muito importante que eu vou falar e falo mesmo, que é o seguinte: bato, sou uma agência de brand, não sou, com todo respeito, uma agência de publicidade. Por quê? Porque, cara, no brand, eu preciso ir lá na veia de onde sai tudo, de onde nasce tudo e trazer essa verdade. Eu não chego nisso daqui e vou florear algo que não existe. Perfeito. Não é crítica, mas são jobs distintos. Também não estou falando que o outro floreia e não traz uma verdade. Cada vez mais, as agências de brand, de publicidade, elas estão permeando. Vai existir um terceiro nome que ainda não existe, é escritório de design, é agência de brand, é agência... Cara, tem um terceiro nome aí que não existe. Neurobrand, gente, Neurobrand. Porque não tem como uma coisa se separar da outra. Não tem como o consumidor hoje, ele vai te stalkear. Olha essa pandemia, o que deu, as pessoas stalkeando, assim, quero saber a procedência, eu quero saber, isso que você fala, marca, é mesmo isso? Você não usa corante, você é vegano, você não faz teste em animal, isso. Você é... Porque eu vou te stalkear. O Toffler, ele fala muito bem isso, eu gosto desse termo dele, que a gente voltou a ser consumidor e produtor dos nossos próprios bens e serviços. E outra coisa que eu dou como exemplo, que eu acho bem legal, em cima disso aí que você está falando, foi do Note 7. Eu sempre dou esse case. O Note 7, ele lançou, deu um problema de explodir a bateria, todo mundo conhece ele por explodir a bateria, e quem ferrou o Note foi o público na internet falando, cara, estoura a bateria. Eu, como designer de produto, eu sei que foi assim, um lote super pequeno, mas os caras tiveram que tirar de linha, quase quebrou essa subdivisão, os caras tiveram que entrar com outro. Quer dizer, o público, ele realmente está tendo agora uma voz bem mais potente nisso. É fantástico. Existe, às vezes, um exagero. Nós estamos vivendo uma era de exageros, a meu ver, me desculpem, mas assim, se eu falo isso é porque, se eu falar aquilo é porque é aquilo. De novo, o que eu falei lá atrás, tá? Então, nós falamos no design thinking, eu falei, tá, então vê quem lançou, quem criou, como foi a empresa, o que ela fez, essa história, como ela está hoje, entende o que é. Então, isso é muito importante. Leslie, que é o planner lá da agência, que puta profissional, especialista em brand equity e muito amigo, ele me ensinou muita coisa, principalmente numa questão de estudo, que é, tá, então você lê um artigo, entende de onde veio esse artigo, quem vai ler esse artigo, não só quem escreveu, mas quem vai ler, e você vai quem mais falou desse artigo, quem esse artigo ele se sobrepôs, você vai lá na fonte. Quando você chegar nisso, você vai ter entendimento do assunto, que é sair do raso, conhecer de tudo um pouco, mas você não conhece nada, que eu acho que essa pandemia trouxe, grande parte da crise é isso. O fake news é um reflexo disso, né? Olha, fake news é um reflexo, sabe outro reflexo? Meu novo objeto de estudo é como as pessoas estão começando a reagir agora. Que traumas são esses que ficarão no pós-pandêmico? Eu sou cheio das teorias. Uma delas é, gente, o Covid só vai acabar quando a nossa mente, nosso cérebro falar acabou. Eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Se você tomasse uma vacina amanhã, comprovado que você já está imune, você tiraria a máscara? E sairia abraçando todo mundo? Como você fez antes? Possivelmente não. Fica a pergunta. E é muito dividida. A maioria fala não, alguns falam sim, mas eu quero ver na prática. Por quê? Pensa uma criança de 2 anos, ou 3, que durante 8 meses eu estou buscando. Qual a imagem que ela tem do normal? Meu fisioterapeuta. Ele tem um filho de 5 e eu fico fazendo teste com todo mundo, né? É insuportável. Tudo eu vou lá, quero entender, né? Um filho de 2 e um filho de 5. Daí eu perguntei o de 2, tá, nada. Mas eu falei, né, cuidado com isso, porque para ele, durante 10 meses usar máscara, quase metade da vida dele, exato. Quase metade da vida dele, ele olhando, vendo todo mundo de máscara para ele é o normal, cuidado. E a de 5, daí ele falou o seguinte, o que acontece hoje é que quando vamos visitar nossos pais, antes de abraçar, ela me olha, eu falo, vai, e ela vai. Cara, olha a memória que está imputada na mente dessas crianças, né? Outra coisa que ele me falou, enfim, de conversas, né? Outro que se tornou amigo, ele falou, eu tenho observado crianças com um andar um pouco mais dificultoso. Por quê?
Pega uma criança de 5, 6, 4 anos. O que ela precisa? Correr, brincar, andar de bicicleta, cair, subir naquele... Sabe aqueles meio... O trepa-trepa. Por mais que você corra em casa, você não tem isso. Então, o que acontece? Uma locomoção mais... Não vou falar controlada. Limitada. Limitada. Será que a gente vai se transformar em Huawei? Olha que loucura. Vamos pegar, então, daí adolescente. Vai lá para os 11 anos, 12, 13. Gente, Insta, né? Em tudo que é lugar feliz da vida. Sim, você não tem mais onde tirar foto do seu quarto, né? É uma geração que é para o outro ver o que eu faço, mas eu só estou ali naquele cubículo. Pega uma outra geração, que é a geração milênio, que tudo sabe. Não é uma crítica, mas ao mesmo tempo não, é observação sobre os aspectos. É tudo raso. Tá, isso a gente sofreu nessa pandemia na agência. O que acontece? Vamos trabalhar à distância. O que significa trabalhar à distância? Regra, método, ser mais ativo, porque não tem ninguém do lado falando com você o tempo inteiro. Então, você tem que entender melhor e propor mais. Crise, porque cai a ficha de que eu não sei tanto assim. Olha as gerações que a gente está falando. E eu acho que, além de tudo isso daí, o grande reflexo comportamental, ele vem hoje. É hoje que a gente está entendendo, porque todo mundo segurou, né? Empresário. Pô, a gente tem que segurar, você tem que dar o exemplo. Depois de 8 meses, crise. Eu falo que a gente às vezes vive uma montanha-russa. O que vem como trauma desse momento? Então, o que a gente começou a estudar, eu particularmente? Então, a gente tem cliente em produtos de limpeza, alimentos, né? O que está acontecendo? China e como eles estão? Olha a produto de limpeza que interessante. Água sanitária, antes era um produto que tinha que ficar num canto, ninguém chega porque mancha. Hoje, a água sanitária mudou a categoria, ela está na porta da tua casa e o manchar já não é o problema. Que ela te salva a vida. Inclusive você falou isso, tem um produto que a gente comprou, foi legal, que é um tapetinho, que você joga água sanitária e põe o pé assim para limpar. É verdade, é muito doido. Olha uma ressignificação não racional, não proposital de um produto. Ressignificou essa categoria. Será que a gente está sofrendo uma mudança de status quo, então, dentro disso? Sobre a mudança do que o mundo representa para as pessoas e como elas, o comportamento delas se transformando mesmo de uma maneira... Eu acho que vai mudar muito. Vamos dar um exemplo, né, no nosso dia a dia. Primeiro, gente, nós pegamos vários clientes esse ano, fizemos uma série de entregas com todo esse processo que a gente falou, tudo à distância. Vai numa reunião, 1 hora de trânsito, chega lá, espera 15 minutos para entrar, bate papo, toma um café, conversa como vai a vida. Termina a reunião, bate um papo, toma um café, pega um... Reunião de 20 minutos, que é ali que você decide. 3 horas. Aqui, tudo bem, tem um estresse. Assim, qualquer bate-papo para resolver uma coisa vira uma reunião. Sim. Esse é o exercício que eu estou tentando fazer com as pessoas, que, cara, não, aqui é só um bate-papo. Então, exato, eu acho que esse que é o problema. A pessoa está olhando esses elementos físicos, né? E falou, entrar, aí não consegue bater papo direito, não consegue ter essa convivência, pô. Agora, que nós nos tornamos mais produtivos, é fato. O que eu quero? De novo, neuroplasticidade. Eu quero aprimorar isso daí. Eu gosto muito, a gente tem uns programas que a gente usa, um deles chama Pragly, que todo mundo tem uma sala, e todo mundo pode ter seu avatar. Então você não precisa ficar lá exposto, né, que antes ficava lá, todo mundo exposto. Não, você vai para a sua sala, você fala, cara, você chama a pessoa e fala, posso falar um pouquinho contigo? É como bater na porta da sala da pessoa, você fala com ela, daí pode ter vídeo, compartilhar e tal, que deixou mais ameno. Eu gosto de todo dia bater um papo com as pessoas com vídeo. Tem um ou outro que não gosta de abrir vídeo, mas você tem que respeitar nesse momento. Mas por quê? Justamente para não perder essa humanidade. A gente voltou há uns 1 mês e meio, uma vez por semana na agência, há 1 mês 2, e agora eu retrocedi tudo, não tem mais. Agora a gente está 1 vez por semana e parcial. Porque tem pessoas que pediram muito para voltar e agora elas não querem de jeito nenhum. Tem que respeitar, porque, como você falou, é um momento de pânico de cada um. Agora, se vai mudar, como você falou, vai. Eu quero ir 5 vezes por semana na agência? Nem eu quero. Não. Porque eu quero pelo menos um dia home que eu produzo muito mais. Agora,
precisa do contato também, a gente está trabalhando em estratégia, design, você tem que ter percepção. Às vezes uma coisa leva a outra. É fundamental. Eu detesto falar com outra pessoa sem vídeo. Só para vocês saberem, eu e o Hugo, nós reiniciamos uma coisa que estava gravando, mas eu não estava vendo o vídeo dele. Reiniciamos por quê? Olhar o olho da pessoa. Outra coisa interessante, veja, a máscara, né? O que antes era uma percepção, a decodificação facial, né? Que você sabia se a pessoa estava rindo, estava alegre, virou aqui. Olha uma potencialidade para o universo de cosméticos. Por sinal, como as indústrias entenderam esse comportamento e estão fazendo bom uso desse comportamento. Sim. Bom, hoje você começa a decodificar mais as pessoas pela sobrancelha, pelo olhar, pela voz, novas conexões também. De repente, vem vacina, que vai demorar, vem tudo, e de novo, afirmo aqui, né? Mesmo com vacina, só acaba quando nós decidirmos que acaba. Isso é comportamento humano. Como tudo isso vai mudar na nossa vida? E daí comecei a estudar muito questão da origem, né? Então, desde Neandertal, Homo sapiens sapiens, surgimento, saída dele da África e para o resto do mundo, enfim. Eu tenho estudado bastante isso porque, veja, nós temos um DNA que é um DNA ancestral. Sim. Essa proteção, esse medo ou o amargo que você corta, tudo isso está lá explicado no universo da evolução do ser humano. Tanto que o ser humano não teve a capacidade de transformar o que a gente era na época do Homo sapiens. Não teve a transformação ainda biológica. A gente ainda tem as mesmas percepções corpóreas e percepções do espaço do mesmo jeito. Ser humano gregário, ou seja, grupo. De repente, nós estamos vivendo numa era, num momento, não, o grupo não pode. O que isso não afeta o nosso cérebro? De repente, tudo que está no nosso DNA e que o ser humano se pautou numa construção, desde, né, a revolução agrícola, a comunidade, surgimento de grupos, cidades, etc., de repente você não tem mais o grupo, né? É engraçado. Eu fico observando isso. Você vê um grupo de pessoas conversando sem máscara, eu desvio. Não olho feio, não critico, não falo mais nada porque eu não quero briga, mas eu desvio. Será que isso não vai ficar imputado como memória para mim? Isso não vai demorar a sair e afetar meu relacionamento? Tudo isso vai acontecer. Agora vamos levar para o negócio de trabalho. Gente, se a gente sabe disso, tá bom. O que sua marca está fazendo, né? Exato. Marca está entendendo isso e comunicando ou fazendo parte do universo dessa pessoa. Porque, na verdade, não é vender, mas é entender esse comportamento e como eu falo, não, vem cá, eu entendi esse teu comportamento, então a gente fala com você. A venda é uma consequência desse entendimento, né? É a compra, né? A pessoa tem que comprar. A pessoa chega nesse compromisso e fala, não, eu faço parte da tribo. Olá. Perfeito, perfeito. O Tribes, que é um belo livro. Ele é animal, esse livro. E é isso. Então, como as marcas também estão se posicionando, né? Todo mundo fica falando, 5 anos em 5 meses. Sim, 5 anos em 5 meses, né? Minha mãe começou a fazer compra de feira por internet. Olha que louco. É doido, né? Não vai ficar, o que fica, o que não fica, como fica. Então, ao mesmo tempo, também tem muita oportunidade, né? Não quero fazer uma apologia à crise, falar que a crise é oportuna, mas, gente, é fato, surgiu, o meio nos imputou algo. Desculpa te interromper, André, mas é legal que eu lembrei de 2 coisas. Conversando com o Caio Vação, inclusive num podcast gravado, ele comentou um negócio muito louco. O engraçado é que a gente mudou uma regra muito pequena. Você só não pode sair de casa. Eu achei louco quando ele comentou isso. Falar, é verdade, mudou uma regrinha muito pequena e olha como gerou uma nova percepção, uma nova mudança tão radical que você muda o seu meio de pensamento, né? O seu meio de percepção das coisas. E mais interessante, quando você sair de casa, o que fica, o que não fica? O que mudou de forma pregnante ou não? É aí que vai minha cabeça. Você não acha que vai acontecer? Eu lembrei de uma outra coisa. Dentro disso, eu até vou falar para você, de repente daqui 3 anos eu falo com você de novo, daqui uns 5 anos. Mas eu estou começando a perceber uma coisa. Há um tempo atrás existiu uma revolta, existiu uma questão do movimento, que até teve uma carta famosa de uma criança que pediu para o pai trabalhar menos, trabalhar
menos do que 12 horas, trabalha 6. Teve um movimento que aconteceu que o Domênico De Masi descreve em vários livros dele, do movimento das pessoas ficarem mais em casa. E as crianças estavam elogiando isso. Você não acha? Eu tô começando a perceber, por exemplo, meus sobrinhos, eu tenho sobrinhos bem pequenininhos, 2 anos, 3 anos, e tem uns maiores. Eu tô achando que o resquício da infância deles lá na frente, quando eles tiverem 7, 8, vai falar assim, nossa, era mais legal antigamente, porque meu pai passou muito tempo comigo em casa. Será que não vai ter isso? Porque a criança também sente falta disso. Interessante isso que você falou, bem interessante. Eu acho que tem um significado aí do estar presente de fato ou não. Perfeito. Porque, primeiro, eu acho que às vezes você está presente, mas você não está presente. E tem uma outra coisa, assim, como vai ser essa volta, né? A gente está vendo um movimento de grandes empresas que estão optando por diminuir muito espaço, falar que agora você tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que trabalhar home, você trabalha muito mais do que. Então, gente, de novo, 2 lados da moeda. Exato. Para as crianças, legal ter, né, os pais mais presentes, mas ao mesmo tempo tem, a meu ver, tá, um lado negativo, que é a socialização dela com as outras crianças também. Perfeito. Então, eu acho que o ser humano ele vai passar por um período de uma readaptação, como as marcas estão passando, e como elas vão passar de uma forma mais frequente agora, uma readaptação. Veja, os primeiros dias que eu comecei a sair pós, né, assim, não pós-pandemia, mas falei, não, gente, pelo menos comecei a dar uma volta na quadra. Falei, cara, vai devagar, porque se você quer voltar uma vez por semana para a agência ali na frente, não é assim, eu vou lá na agência. Não, porque mudou tudo. Você entra em pânico. Então, como você se readapta num novo movimento? Mas eu acho que tem uma coisa que é isso que a gente está falando, é se estar presente, estar presente. É muito fácil, tá bom, então vamos conversar, não tem vídeo e eu fico fazendo outras coisas e batendo papo com você. Eu não estou presente. Apesar de eu estar presente, falando com você, eu não estou. Que é um vídeo aqui, está olhando o olho. Então, o momento é aqui, é desse podcast. Isso é estar presente. E eu acho que talvez traga uma nova significância, né? Porque eu posso ter menos tempo com meu filho, meu familiar, mas quando eu tiver, eu realmente estou ali valorizando aquele momento. Eu acho que vai ter tanta mudança, Hulk, assim, de novo eu peço desculpas nisso que eu falo, mas eu sei que tem traumas, sei que não está fácil, tem uma série de coisas que virão, traumas que vão ficar, traumas novos que surgirão, mas, gente, ao mesmo tempo tem um outro lado de oportunidades inimaginável. Eu sinto que o ser humano está olhando mais para o outro. Mas olha para o outro, porque se o outro se ferrar, vai acontecer uma revolução. Gente, blá, blá, blá. Sempre tem os 2 lados. Mas não importa. Você começa a olhar mais o outro, se preocupar mais com o outro. Tá surgindo um olhar diferente. A porta que cada um vai abrir e entrar, ela vai ser muito pessoal, gente. Vai acabar, vai mudar o mundo para melhor. Não, bullshit, né, gente? Vamos ser sinceros. O ser humano, tem gente boa, tem gente má, e pronto, final acabou. Isso não muda. É como se fosse um degrau, né? Numa pirâmide, a pirâmide muda, né? O degrau muda, mas você não muda o ser humano se ele tem uma índole X ou índole Y. Mas comportamentalmente, eu acho que como comportamento, a gente está tendo N oportunidades. Cursos online, nunca vi tanta gente estudando como Sim. Né? Eu também estou percebendo isso, é verdade. Eu nunca vi tanta gente em pânico, porque cada vez mais... Gente, é fato, né? A gente trabalha com estratégia há muito tempo, que faz marketing, faz aqui de novo, né, mas não tem estratégia. E nesse momento, gente, é aquilo ali. Por quê? Você viu a marca, então a marca precisa estratégia. E também uma incapacidade de muitos profissionais que não estavam acostumados ou lidando com isso diretamente, que tem... A gente também, você, se confrontando com coisas novas que tem que saber lidar e tem que ir atrás para lidar com isso daí. Isso, eu acho particularmente uma das belezas, se há uma beleza nessa loucura toda, porque é uma loucura, é o ser humano entender que, gente, eu preciso me mexer, ponto final, acabou. E eu preciso me mexer para melhor.
como eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar eu comigo mesmo e, obviamente, eu com o outro. E eu acho que quando você está nessa base, o reflexo para trabalho, o reflexo para marca, o reflexo para uma série de coisas muda. A gente está à procura de um design gráfico pleno, né? E tá meio difícil encontrar. O que a gente percebeu? Alguns simplesmente chutaram, saíram da área porque não aguentaram, ou descansaram. Você tem de tudo. A gente está tendo relatos muito malucos, assim, resolvi mudar de área, agora eu faço isso, não, cansei. Uns aguentam uma pressão de você estar mais encolhido, outros não aguentam. É verdade. Ser obrigado a olhar para você mesmo o tempo inteiro. Não é fácil olhar para você mesmo. Não, tanto que os psicólogos, muita gente está falando, né, que estuda mais essa área do comportamento humano, dessas coisas, fala justamente isso. A maior dificuldade que está ocorrendo, por isso que está tendo um número de divórcios, é olhar para você mesmo e se aceitar, porque agora não tem como você fugir. Não. Você vai olhar para um lado e vai bater de cara com o espelho, vai olhar na frente e vai bater de cara com a sua imagem no computador. Então, como é que você vai trabalhar você mesmo? E esse comportamento está sendo introspectivo, de certa forma, né? Então, agora você entende por que da neuro no nosso processo de brand, porque ela consolida e abarca, o universo tem a ver com o entendimento do comportamento do ser humano, entender cognição, entender evolução como ser humano, então toda essa nossa história pregressa, desde Homo sapiens sapiens, e validar percepção não dita, né? Aquilo que eu falo não necessariamente é o que eu estou sentindo. Eu faço uma figura de linguagem que é assim, sabe quando um amigo seu bate na sua casa, você vai abrir a casa, a primeira coisa que você faz é arrumar a casa? A gente precisa entender você sem arrumar a casa, né? Naquela bagunça. Uma coisa que eu quero deixar aqui no podcast que eu sempre falo, é que eu não acho que a pandemia vem de todo mal, uma coisa que eu dou como exemplo para a empresa ou para as pessoas, tá vendo tudo isso que está acontecendo, que você mudou só uma regrinha do jogo, eu gostei muito dessa lógica de mudar só uma regrinha, só ficar em casa, só isso. Eu acho que isso daí é um cenário de inovação, eu falo muito isso para os meus pais. Falo, isso que está acontecendo é inovação, esse incômodo é o incômodo que você vai sentir na sua empresa, então se prepara, porque isso vai gerar coisas boas. É isso daí. Mas é isso que você tem que perceber. Agora, é fácil? Não. E daí vem a neuroplasticidade. Gente, não é fácil criar novos hábitos. Novas ramificações, elas vêm de frequência para daí virar um hábito. Gente, memória de marca, né? Neuroplasticidade e memória são dois assuntos que eu sou fascinado, estudo há um tempão, o que nos faz ser o que somos como ser humano, gente, né? Se não tivéssemos memória, não teríamos storytelling, seria uma série de coisas retalhadas, sem nexo algum. Exato. Que memória é essa? Que memória afetiva é essa? Que memória eu vou levar disso tudo? E principal, se eu preciso transformar, e por isso que eu falei memória, gente, então que eu veja isso como algo bacana, benéfico, por quê? Se eu tiver que me transformar, é porque eu tenho, porque eu não queria, né? Memória. Então, a memória de inovação, a memória de transformação é de dor. Não, essa memória de inovação, de transformação, ela tem que ser, ao contrário, é oportunidade. Descobrimentos, né? Porque você vai colocar isso como memória. Então, não é só a memória de transformação, mas como você está no processo. É o que nós falamos. Você não precisa estar presente 12 horas, mas se você estiver mesmo 2 horas, por quê? Porque é nesse processo que vem uma nova memória e que você vai ficar com ela até que uma outra se sobreponha. Esse é o grande objeto de estudo agora, é assim, o que nós vamos levar daqui para frente, né? Muito bom, Andrezinho. Puta, valeu, cara. Eu precisava te falar que eu tive aula com o Andrezinho, eu já conhecia ele, foi até engraçado, né? Quando eu fui ter aula na pós com ele lá no IED, né? Não vou falar a data, que ele não quer que fale datas. Ele falou uma frase que eu levo para projeto na hora que eu estou iniciando um projeto. Ele falou: imagina você sentado na nuvem, ou você sentado no nada. Parta daí. Que era muito do conceito que a gente falava sobre o copo, né? Quando você vai pensar em copo, você pensa no ato de beber água. O que eu quero dizer é que não olhe para o objeto, olhe para a ação, olhe para as pessoas, olhe para o comportamento. Isso é olhar para as pessoas, né? É verdade, esse projeto que eu fiz lá foi bem legal. Um produto é bem legal, mas daí é outra história que vai mais 1 hora. Andrezinho, obrigado. Você quer concluir com alguma coisa? Você quer que o pessoal te mande currículo também? Aí, quem for competente, pelo amor de Deus, hein?
design plan a gente está procurando, viu? Gráfico, pode mandar. Seja a cdi@cdineurobranding.com.br. Mas, nossa, muito obrigado pelo papo, que adoro. Nossas conversas sempre muito bacanas, muito ricas, né? Eu aprendo demais contigo, cara. Eu aprendo muito com você, cara. Você é eterno professor, bicho. Aliás, feliz dia dos professores, né? Hoje é 15 de outubro. Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Obrigado a você, queridão. Muito obrigado.